Este é um átomo condutor. Ele possui camadas eletrônicas incompletas e possui elétrons livres nessas camadas incompletas. Esses elétrons podem ser utilizados para conduzir a corrente elétrica. No caso dos isolantes, os átomos são isolantes porque suas camadas eletrônicas estão completas e eles não podem absorver e nem conduzir corrente de elétrons ou elétrons de outros átomos. Normalmente isso é utilizado muito na química para formar moléculas, cedendo ou compartilhando elétrons. No caso dos condutores, o melhor condutor seria o ouro, e um ótimo condutor seria o cobre. Esses átomos possuem elétrons livres, e esses elétrons livres podem ser utilizados em circuitos elétricos para conduzir a corrente elétrica. Esses elétrons são utilizados nessa corrente, passando pelo circuito elétrico. Somente os dois elétrons livres desse átomo, no caso, são utilizados na corrente elétrica. Os outros elétrons não podem sair do átomo, porque estão ligados ao átomo, ao núcleo do átomo, com mais força. Desta forma, somente alguns elétrons dos átomos podem ser utilizados em uma corrente de elétrons, também chamada de corrente elétrica. Nesse caso, o número de elétrons livres é pequeno e o número de elétrons presos ao núcleo é muito grande. Se esses elétrons pudessem ser utilizados, a corrente elétrica seria muito mais forte e nós teríamos muito mais energia no circuito elétrico. A corrente elétrica é proporcional ao campo magnético criado numa indutância. Então, a corrente elétrica é proporcional ao campo magnético criado no indutor, sendo a corrente, ou ampere, por espiras, proporcional ao campo magnético. Quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético. Mesmo assim, os elétrons com mais força ligados ao núcleo não podem sair do átomo, somente os elétrons com menos força. Então, sendo a corrente elétrica dependente somente de elétrons livres, o campo magnético é proporcional à corrente elétrica e são considerados como a força fraca do átomo, porque são poucos elétrons que são utilizados de cada átomo para a corrente elétrica. O átomo condutor não pode perder os elétrons com mais força ligados ao núcleo. Então, não pode ocorrer corrente elétrica através ou por causa desses elétrons. Então, a corrente elétrica é realmente a força mais fraca do átomo, mas não os campos elétricos e não os elétrons ligados ao núcleo, porque esses elétrons estão ligados com tanta força ao núcleo que não podem ser removidos. Alguns átomos podem ser submetidos a mais de 1000 volts que não haverá corrente elétrica no circuito. Por exemplo, a atmosfera. A atmosfera tem mais de 1000 volts por centímetro de isolação. Então, a corrente elétrica realmente é a força fraca, mas não os campos elétricos que estão atuando dentro do átomo. O átomo possui bósons negativos e positivos e também partículas up e down positivas e negativas, que são a chave para esses elétrons que estão circulando ao redor do núcleo. Então nós não podemos afirmar que a eletricidade no geral é a força fraca, mas sim a corrente elétrica é a força fraca do átomo. A eletricidade é mais complexa do que só a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é realmente a força fraca, mas os campos elétricos que atuam dentro do átomo são a força forte do átomo, porque esses elétrons não podem ser removidos.